As escrituras é o verbo, é o verbo que se encarna, né? Então nós devemos começar a entender, né? Que as escrituras têm que ser encarnada, né? Entendida, conhecimento com entendimento. Muitas vezes ficamos só com os conhecimentos. Além, Tiago diz que a fé sem obras é morta. O que significa fé sem obras? É quando eu não a pratico, quando eu não entendo, quando eu não produzo conhecimento com entendimento. Então nós devemos refletir sobre isso, né? Que as escrituras é a fé com as obras. Conhecimento com entendimento. Ali está escrito: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas do que tem visto e ouvido. Então, toda a escritura, né, ela tem que ser conhecida nas suas profundidades. Por isso que está ali que nós devemos construir em nós a estatura espiritual de um Cristo, né? Então, para isso, nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, que é as Escrituras, né? Que é o Verbo encarnado. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. No princípio, e o Verbo estava com Deus, né? Então, nós devemos conhecer, né? Ter conhecimento, né? Porque ele fala que o menino Jesus ia crescendo em graça e sabedoria. Nós temos que pensar o que significa isso. O menino Jesus ia crescendo em graça e sabedoria. Nós pensamos assim: ah, mas é aquele lá atrás, aquele Jesus, aquele menino que nasceu de José e Maria, né? A Virgem concebeu do Espírito Santo, né? Conceber do Espírito Santo é aquela pessoa que nasce da água e do Espírito, que é o Velho e o Novo Testamento. Isso é o entendimento do conhecimento. Porque nós conhecemos, vamos lá, nós conhecemos as Escrituras. E a Virgem concebeu do Espírito Santo. Nós vamos lá e temos conhecimento, né? Vemos nos filmes as crenças, né? As religiões nos falam: não, a Virgem concebeu do Espírito Santo, né? E o menino Jesus ia crescendo. Nós pensamos aquele menino Jesus lá atrás, né? Aquele Jesus, né? Que a gente pensa na nossa mentalidade que ele veio na Terra, fez os milagres, né? Depois foi crucificado, né? Morto, crucificado. Então nós ficamos com esse entendimento. Mas como nós vamos chegar ao real conhecimento, às verdades? Nós temos que encarnar as escrituras nesse conhecimento com entendimento, né? Para que a gente conheça a estatura espiritual de um Cristo, né? Fala que Cristo é o quê? Ele é o cabeça da igreja. Que igreja? Aquela pessoa que vai ser formada pelas Escrituras, aquela pessoa que nasce das Escrituras do Velho e do Novo Testamento, né? Importa-vos nascer de novo, né? Ali na conversa de Jesus com Nicodemos, ele falou: para ver o reino tem que nascer de novo, e para entrar, nascer da água do Espírito. Velho e Novo Testamento, honrando meu pai e minha mãe. Meu pai, Velho Testamento, minha mãe, o Novo. Como está ali os dois mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, todo o teu pensamento, todo o entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. O meu próximo é o Novo Testamento. E amar meu Deus sobre todas as coisas é o Velho Testamento. Ali em Provérbios fala muito, né? Ouve a palavra do teu pai, da tua mãe. A gente pensa assim que está falando dos nossos pais carnais. Não. É o meu pai, é o Velho Testamento, e o Novo Testamento é minha mãe. Ali nasce o menino Jesus. Depois ele vai crescendo em graça e sabedoria. Em mim, ele vai se encarnando na gente, o menino Jesus. Porque ele é o verbo que se encarna. Ali já define. No princípio era o verbo era Deus. O verbo estava com Deus no princípio. Onde? Nas escrituras. Então nós vamos voltando a ter mais entendimento, a ter raciocínio, a meditar, a refletir, a questionar, a perguntar, ter os interesses pelo conhecimento. Então nós precisamos construir um altar, edificar, para que a gente possa entender. A gente não fica só com entendimentos que nos foi passado, crendices, condicionamentos, religiosidades. Nós ficamos enganados por tanto tempo. Precisamos chegar, né? A palavra já se define: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho ela é. Eu não vou mais andar nas trevas, não. Porque agora as escrituras será lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Que maravilha!
Vamos chegar a esses entendimentos, encarnando as escrituras. Ali fala, tu quando orares, entra no teu aposento. Está falando para ir para nenhum lugar, não, para religião, para uma congregação, para a igreja. Está falando, entra no teu aposento. Em você mesmo, medita você mesmo nas escrituras, reflete. Conheça o seu Deus, fica você num lugar ali para você adorar o seu Deus em espírito e verdade, trazendo os conhecimentos, depois logo após o entendimento do conhecimento, fé com obras. Senão eu fico falando, eu tenho fé, eu pratico determinada religião, eu vou para um lugar. Isso não é praticar a palavra de Deus. Praticar é quando eu tenho uma vida íntima com meu Deus, quando eu construo um altar, edifico, entro no meu aposento para saber que está no secreto e trazer em público. Então a gente vai entendendo as encarnações das escrituras, que ela é virtude, ela já se define como virtude. É o poder, o Espírito sendo manifestado em nós, na demonstração do poder do Espírito. Não palavras persuasivas de sabedoria humana. Ninguém conheceu a Deus através de palavras de inteligência humana, de palavras persuasivas. Eu não posso ser persuadido a acreditar. Deus é isso, Deus é aquilo outro. Pratique isso, pratique aquele ritual, vai para uma tal coisa. Não, eu não posso ser persuadido. Eu tenho que conhecer o poder e o Espírito. Deus é Espírito, já se define, ele é amor e Espírito. E ele é verbo. E verbo tem que ser encarnado, né? Eu tenho que trazer a vida. Quando diz que o verbo tem que se encarnar, eu tenho que trazer a vida das escrituras. Eu trago o conhecimento com entendimento. Fé com obras. Né? Não adianta, a Tiago fala, do que adianta você dizer que tem fé e não tem obras? É melhor a gente mostrar nossas obras que é pela fé. É muito mais maravilhoso. Dar o testemunho da nova criatura, não da velha criatura. Tem muitos testemunhos das velhas criaturas. E até hoje, quem mostrou o testemunho da nova criatura, da criatura que conheceu o seu Deus, que encarnou, que teve o conhecimento verdadeiro do quem é o Filho unigênito de Deus, que é as Escrituras, que é o verbo que se encarna naquele que crê, naquele que medita. Maravilha! Vamos ter esse interesse de conhecer o nosso Deus verdadeiramente, adorar em espírito e em verdade, o conhecendo. Lá e sobe de Monfer, bons verbos, graças.